de livro nem de ditado, mas eu vou falar de história. Eu quero contar a história do Vampiro de Hanover. Vocês já ouviram falar nessa história do Vampiro de Hanover? O Vampiro de Hanover, não é o Vampiro de Hanover, é o Vampiro de Hanover. Segura aí, vou contar a história pra vocês, a história é real, segura aí. Então tá, pessoal, vou contar pra vocês a história do Vampiro de Hanover. Era um cara chamado Friedrich Hartmann, tá? E esse cara era conhecido como ladrão, era acusado de ladrão, mas ele era muito mais do que ladrão. Ele gostava de matar rapazes e morder o gogó dos caras. Vou te contar essa história que ficou conhecida e é uma história real do Vampiro de Hanover. Vou te contar só, olha só. Esse cara, ele nasceu em Hanover em 1879, o nome dele é Friedrich Hartmann, isso mesmo, tá? E aí, qual é a jogada? Ele teve uma infância bem conturbada com os pais, ele tinha ódio do pai dele, e aí essas coisas todas foram mudando um pouco a cabeça dele, e inclusive ele repetia na escola, tinha problemas com os estudos, aquela coisa toda. Cara, aos 8 anos, o Friedrich foi molestado por um professor. Imagina só, aos 8 anos de idade ele foi molestado por um professor. E aí sim, né, cara, aí os pais tiraram ele da escola, ele saiu da escola e tudo mais. Em 1895, ele começou a apresentar lapsos de consciência e o exército deu baixa nele. Tirou ele das suas armadas, porque não era em Hanover, tá, o quartel que ele foi. Era uma outra cidadezinha, Breichard, sei lá, eu não me lembro o nome da cidade, mas enfim, eu vou botar o nome da cidade pra vocês no vídeo aqui em algum lugar. E aí, de lá ele teve que sair, né? 1895 foi quando o exército deu baixa e dispensou ele. Aí ele voltou pra Hanover. E aí ele já era conhecido como Hermann. Não era o Friedrich Hermann, não era uma criança mais, era o Hermann. Ele voltou para Hanover. Quando ele voltou para Hanover, aí ele começou a abusar de jovens. Ele começou a reproduzir de novo aquilo que aconteceu com ele. Essa é real. Ele foi preso em 1896 e aí ele foi enviado para uma instituição para maluco, para pessoas com problemas mentais, enfim. E aí foi isso que aconteceu na sequência. Fugiu do manicômio e se escondeu, né? Se largou. E isso aí nós já estamos lá em 1896, quando ele fugiu. Aí ele fugiu e foi se esconder na Suíça. Em 1899 ele foi convocado novamente para o serviço militar obrigatório. 1899, vai acompanhando o raciocínio aí, tá? Ou seja, quando ele tinha 20 anos ele foi convocado novamente. E aí numa dessas, ele tava marchando, nessa vez que ele foi convocado, ele tava marchando e caiu lá, começou a ter lápis na cabeça, meio louco, e foi dispensado de novo do serviço militar. Dispensado pela segunda vez, de novo por problemas aparentes. Olha só. Depois disso, ele não conseguiu se recolocar de novo em profissão nenhuma, em trabalho nenhum. Que coincidência, né? Aí ele não conseguiu trabalho, ele começou a viver de pequenos furtos, pequenos roubos. E aí ele foi preso várias vezes. Ele foi preso em 1905, 1912, 1913. E ele já tinha sido preso antes, né? Lembra? Primeira vez, né? Em 1918 ele foi solto, porque ele tinha sido condenado a 5 anos, cumpriu 5 anos, e aí foi solto em 1918. E aí quando ele foi solto em 1918, ele alugou um apartamentinho em Hanover, tinha uma peça só, e começou a viver lá. E como ele conhecia muita gente, ele começou a ser informante da polícia. Aí ele virou informante da polícia. Olha só essa. Nesse mesmo ano que ele alugou o apartamento e virou informante da polícia, ele matou a primeira vítima dele. Em 1918, quando ele virou informante da polícia, ele alugou um apartamento de uma peça só e fez a primeira vítima dele. O primeiro rapaz assassinado era um rapaz que tinha 17 anos. E ele matou o rapaz tinha sido expulso de casa e ele atraiu o rapaz para o apartamento e matou ele lá. Nisso, a polícia invadiu a casa dele porque a família do rapaz acusou, disse que tinha visto com ele, enfim. E aí invadiram a casa do Hermann.
Quando chegaram lá, ele tava com um rapaz de 13 anos na cama. E aí, tu imagina, né, cara? Aí deu um problema sério. Ele foi preso mais uma vez e condenado. E ele fugiu de novo. De novo não, dessa vez ele nem cumpriu a pena. Ele tinha sido condenado a 9 anos agora na segunda vez e não cumpriu a pena, ele fugiu. Um ano, no ano seguinte ao que ele foi preso, ele fugiu já. Nem esquentou o banco dessa vez. E aí ele seguiu matando as vítimas. E ele tinha uma peculiaridade que era estrangular a vítima. Ele estrangulava as vítimas. Ele tinha um ritual para matar as pessoas, né? Então ele estrangulava a vítima. Olha que louco isso. E depois que ele estrangulava a vítima, ele dava uma mordida no pomo de Adão, aqui nessa bolinha que a gente tem aqui no pescoço, dava uma mordida. Então ou ele matava o cara estrangulado, ou ele matava na mordida. E aí depois que ele mordia, ele decapitava o cara e esquartejava em vários pedaços, né? Decapitava, esquartejava, enfim, um horror, cara. Que loucura. Cara, e ele era muito cruel, porque ele cortava os braços e as pernas das vítimas e raspava, quebrava as costelas pra tirar os órgãos das pessoas, era um negócio muito louco. E aí ele pegava esses restos de osso, de parte do corpo, tudo e jogava num rio. Olha que loucura isso, cara. E a coisa é muito louca, porque ele tinha um parceiro, um cara que morava numa estação de trem lá em Hanover. O cara que dizia pra ele, olha, aquele ali e tal. O que ele fazia? Ele atraía os caras, oferecia ajuda pros caras, dizia que ia conseguir emprego. Aconteceu até dele se fingir de policial e dar voz de prisão pra um cara, enfim, assim que ele atraía. Entre 10 e 22 anos era a idade das vítimas, tá? Normalmente rapazes, e ele gostava de fazer isso aí que eu falei pra vocês. Estrangulava, mordia o pescoço e depois abria pra tirar os órgãos. Decapitava, picotava todo o cara, era uma loucura mesmo. O fim desse cara é muito interessante mesmo. O Hans, o parceiro dele, pegou 12 anos de prisão, acho que foi condenado a 12 anos de prisão e depois foi liberado. Dentro do presídio ele foi acusado de mais de 20 mortes, ele assumiu umas 14 por aí. O julgamento dele, na verdade, durou umas 2 semanas. E ele foi condenado ele foi decapitado, na verdade, né? Ele foi condenado a ser decapitado. E isso aconteceu dia 15 de abril de 1925, quando ele foi decapitado. Isso aconteceu no pátio da prisão em Hanover, onde ele estava preso, né? Porque desde que pegaram ele... Como é que pegaram ele, né? 2 crianças encontraram uma ossada, um esqueleto humano num determinado lugar lá, e a partir daquilo ali... Mas na verdade ele foi condenado lá pelas mortes da prisão, tá? Porque ele foi condenado a umas 14 mortes das 22, que foi as que ele confessou, e isso que deu a condenação da decapitação dentro do pátio do presídio mesmo, nem foi nada externo, nada disso. Bom, era isso, esse é o Vampiro de Hanover. Olha que loucura essa história aí, né? Manda o teu e-mail pra cá, faz contato com a gente, tá tudo aí embaixo, comenta, dá sugestão. E eu vou trazer um monte de histórias aqui pra vocês agora, porque eu encontrei numa revista antiga uma série de histórias de barracos históricos. E aí eu vou começar a juntar uns 2, 3 barraquinhos e fazer um videozinho rapidinho para não demorar muito, tá? Beleza? É isso. Tchau! Valeu, gurizada. Obrigado por assistir o vídeo. Entre em contato, manda teu e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. Curte a Rádio Mutante também, tá aqui embaixo o link da descrição do vídeo. Faça teu contato, manda tua sugestão e era isso. Curte, compartilha o canal, dá essa força aí. Valeu, tchau!